Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro e eu moro na Dinamarca. E hoje temos o quadro mais bombástico aqui do canal, que é o quadro Wesley Responde, onde os depoentes enviam um e-mail contando as histórias e eu respondo aqui, né? Por meio das câmeras, às vezes por lives também. E o Wesley Responde de hoje responde Emília, uma cidadã portuguesa, que vai estar relatando pra gente um trauma que ela viveu aqui na Europa. Eu acho muito importante trazer todo e qualquer tipo de mensagem ao público, afinal de contas, muita gente acha que no exterior é um mundo fantástico, perfeito, e que os problemas, os traumas, os crimes e os preconceitos existem apenas no Brasil. Então hoje, com a história da Emília, a gente vai estar contando que não, as coisas não são do jeito que as pessoas pensam, principalmente a gente fala, mas é tudo europeu e entre eles está tudo bem. E não está tudo bem. A gente pensa que os crimes acontecem apenas no Brasil ou nos outros países do terceiro mundo, mas vocês estão muito enganados. O número de carteiristas na Europa é gigantesco. E tem outros crimes, como sequestros, roubos. É claro que as estatísticas às vezes podem ser maiores ou menores em determinados países e outras vezes nem é contabilizado porque as vítimas nem fazem queixa na polícia. E isso não quer dizer que o país seja seguro. A história de hoje é a depoente Emília, ela é uma cidadã portuguesa. Ela vai estar relatando pra gente a discriminação que ela viveu no exterior, né? Muita gente fica surpresa, dizendo, meu Deus, mas ela é uma cidadã portuguesa, ela é europeia, ela passa por discriminação? Passa. Dependendo do país que você for visitar, se você não falar a língua deles, você passa por preconceitos, discriminação. Se a sua tom de pele não for o mesmo tom, né, do determinado país, vai sofrer também. E por aí vai, né? Pele, etnia, sofre sim, independente dela ser uma cidadã europeia ou não. Se você quer escrever sua história pra mim, por favor, mundowesleynoturno@gmail.com. O meu e-mail tá na descrição desse vídeo. Você pode mandar também lá no meu Instagram, @wesleynoturno, e por favor me segue lá também, porque eu quero crescer lá e crescer aqui também, rumo aos 13k. E é isso, bora para o Wesley Responde Emília. Olá Wes, pensei muito se deveria escrever ou não este relato. É uma parte bem negra da minha vida. E para ser sincera, recordá-la não me traz e nunca trará nada de bom. Levou a ter coragem a decidir reviver tudo isso foi o fato de cada vez mais existirem mais e mais pessoas, muitas delas mulheres, a tornarem-se vítimas de golpe, seja eles qual forem. O meu caso não se trata de golpe, mas eu fui vítima. Antes de falar um pouco de mim e por todo um contexto, eu tenho que deixar um parênteses e deixar bem claro que nada do que eu disser é para diminuir alguém. Eu não sou brasileira, eu sou portuguesa, cidadã europeia. Para quem não sabe, Portugal faz parte da União Europeia. Basicamente, eu estou em casa em qualquer país que pertença a essa união. Os meus pais sempre me educaram com a certeza que o conhecimento é a melhor arma contra a maldade do mundo e das pessoas. É bem simples. Quando mais tu estudas e sabes, menos hipóteses existem de cair nas garras de alguém. Eu estudei em Portugal, República Tcheca, e aos 22 anos formei-me. Sou poliglota, falo inglês e francês fluentemente e considero-me uma pessoa viajada. Eu não vim de um berço de ouro, os meus avós perderam tudo em Angola, o meu pai aos 15 viu pessoas a serem assassinados bem na frente dele, a cantanada. Bem, tiveram que recomeçar de zero num país onde havia uma grande estigma contra os chamados retornados. Meu avô dizia, abre aspas, não existe maior pobreza do que a pobreza de espírito, fecha aspas. E ele sempre ensinou aos filhos que a ética do trabalho e do esforço nos leva ao longe. Posso, portanto, dizer com orgulho que as pedras no caminho dos meus avós foram usadas para pavimentar aquilo que eu sou. A eles eu sou infinitamente grata por isso. Então, temos aqui um começo, né? É uma cidadã portuguesa, muita gente fica assim, meu Deus, mas uma cidadã portuguesa, uma cidadã europeia, ela tem alguma coisa para nos falar? Gente, tem. A partir do momento que você deixa o seu lar, você nasceu no Brasil, você deixa o Brasil, você é estrangeiro em outra terra, você não vai entender 100% as leis de lá, por mais que você pesquise, você nunca vai ser aceito 100%, porque aquela não é sua terra, aquele lugar não te pertence, e as pessoas vão sempre te chamar de imigrante. Ela saiu de Portugal, ela nasceu em Portugal.
Se ela vai para a França, se ela vai para o Reino Unido, se ela vai para a Alemanha, ela vai ser sempre uma imigrante. Ela vai ser sempre uma imigrante portuguesa. As documentações vão facilitar a vida dela, com certeza. As barreiras que um brasileiro teria na Alemanha, ela não vai ter porque ela tem um documento que pertence, né, abre as portas para ela aqui da União Europeia. Porém, abrir as portas não quer dizer que vai fechar as portas dos egoístas, dos xenofóbicos, dos criminosos, das pessoas que estão ali pra zoar com todo mundo, né? E é isso que acontece. Às vezes você tem ali a porta de entrada para vários países, um país específico que você quer, você pode, você entra. Só que daí você tem que arcar também, porque lá dentro vai ter um xenofóbico, vai ter um homofóbico, vai ter um cara escroto, vai ter uma pessoa doida pra passar a perna em você, vai ter um bandido. Então, tem preconceito sim, e ela tá aqui pra contar a história dela. Mas vamos ao ponto. Aos 22 anos, recém-licenciada, eu resolvi migrar. Na minha área, isso é relativamente fácil, devido ao Acordo de Bolonha. E contando que eu fale a língua fluente e que eu faça a tradução legalizada da papelada, as chances de um emprego logo após a entrevista é muito alta. Bem, ainda assim, entre traduções e certificados, provas de equivalências e registros criminais, a coisa é bem vagarosa. Demora por vezes 6 meses. A minha primeira opção foi Irlanda do Norte, mas a minha entrevista foi cancelada de última hora. Arrisquei, portanto, uma segunda opção, que seria França. E dessa vez eu passei com sucesso na entrevista. Este foi o princípio de 2 anos em que vivi no inferno. Eu podia e devia ter saído de lá assim que a primeira agressão verbal aconteceu, mas eu não fiz isso. Aos 22 anos eu era demasiada impulsiva e orgulhosa. Simplesmente me recusei a aceitar o que estava a acontecer tão abertamente num país que falava de liberdade e igualdade. Às vezes quando a gente tem o sonho, o desejo, ou às vezes quando a gente, tem muita gente que vende tudo que tem para recomeçar do zero em outro lugar. Às vezes não é nem questão de orgulho, é questão de que a pessoa não tem para onde ir. Ela vendeu tudo, né? Tem gente que sai do Brasil e vende tudo para começar do zero. A pessoa come o pão que o diabo amassou, mas ela tem que comer calada. Por quê? Ela não tem como voltar. Porque se ela voltar, ela não tem onde ficar, ela perdeu tudo, ela abriu mão de um emprego, ela vendeu a casa, ela vendeu um carro. E às vezes a gente tem que usar essa armadura. Eu lembro que quando eu me mudei para Portugal, eu tinha 19 anos de idade e a primeira coisa que eu escutei ainda no Brasil foi: Portugal não é para os fracos. Se você não aguentar o tranco, você volta em 1 mês. Portugal não é para os fracos. O estrangeiro não é para os fracos. Quando a gente deixa o nosso lar, quando a gente deixa a nossa casa para começar a vida do zero, em Portugal, na Dinamarca, na França, ou seja onde for, não é para os fracos. Os primeiros meses são os mais difíceis, são os mais traumáticos, são os piores, que é onde a gente não conhece nada, a gente não sabe de nada e a gente depende 100% de todo mundo. Eu até falo que é como se a gente fosse uma criancinha de novo. A gente tem que aprender o A, E, I, O, U, a gente tem que aprender o 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que aprender a caminhar de novo com a ajuda de outras pessoas. Só que às vezes a gente não tem as outras pessoas. Então estamos no escuro, andando num breu, sem a ajuda de ninguém, levando na cara e tendo que continuar seguindo. Cai, levanta e é isso. Você está sem sua família, você está sem ninguém, começando do zero, num local escuro. Wesley, eu sou uma mulher tipicamente portuguesa. Morena, olhos negros, nada de mais, nada de menos. Modéstia dela, né? Porque ela é linda pra caramba. Eu considero amigo dela. A gente conversa no Instagram, né? Linda, maravilhosa. Não posso falar muito, senão o povo vai lá stalkear e até descobre quem é. Mas assim que me vi naquele país, ouvi dos comentários mais xenofóbicos possíveis e imagináveis. Conhece português, que quer dizer prostituta portuguesa. Ela fala, né, que eu posso pesquisar se eu quiser. É horrível, né, gente? Imagina as brasileiras, né? Imagina. É um dos comentários xenofóbicos possíveis e imagináveis. Prostituta portuguesa era um dos preferidos. Wes, dói demais repetir isso. Ali estava eu, cuidando dos outros e ainda sendo insultada de tudo e mais alguma coisa, apenas por ser uma mulher portuguesa. Isso aos 22 anos de idade. Imagina, aos 22 anos de idade, sendo chamada de puta de graça, só por estar no exterior. Wes, dói demais repetir isso. Ali estava eu, cuidando dos outros e ainda ser insultada de tudo e mais alguma coisa, apenas pelo fato de ser uma portuguesa. Isso tudo aos 22 anos de idade.
aos 22 anos de idade, você recomeça a sua vida em um outro país para tentar ter uma oportunidade melhor para o seu próprio futuro, né? Construindo uma carreira, recomeçando do zero e sendo insultada de prostituta e fora as outras coisas que ela, né? Às vezes ela viveu coisas piores e não narrou pra gente. Bem, em 2012 as coisas se tornaram ainda piores. Aconteceu na França um dos primeiros ataques terroristas. Mohamed Merah matou primeiro policiais e depois ameaçou crianças judias. Eventualmente ele foi apanhado e morreu. Mas isso abriram as portas para novos ataques. E hoje em dia, se forem à França, nas cidades grandes, é o que mais se vê. São militares armados até os dentes. Como eu disse, eu sou morena e facilmente eu poderia passar por árabe. Aliás, os portugueses têm origem árabes. Por isso, alguns de nós ainda têm traços comuns com esse povo. A xenofobia aumentou. Uma madrugada, enquanto eu estava no comboio, trem, para ir para casa, eu fui abordada por 2 militares. O assédio foi grande. Achei mesmo que eu ia ser presa. E enquanto eles me humilhavam em frente a centenas de pessoas, eu mandava mensagem para minha mãe para ela contactar o consulado português. Só quando eles se deram conta que eu era portuguesa é que me deixaram em paz, sem qualquer pedido de desculpa. Ah, eles não pedem. Não pedem mesmo. Vão, pisa, humilha e quando vê que está errado, vai embora, mas jamais vai pedir, jamais, nunca você vai ouvir um pedido de desculpa, nunca. Né? Quero recordar, eu era portuguesa que falava fluentemente a língua do país. Em França, outro país da União Europeia, em uma situação legal de trabalho, e ainda assim eu sofri. Ou seja, mesmo sendo portuguesa, mesmo tendo passaporte vermelho, falando francês fluentemente, estando legalmente na França, sofreu xenofobia, sofreu assédio, sofreu essa violência toda. Eu comecei agora a ler todas as histórias e deixar para comentar no fim. Só que é tão importante deixar isso aqui gravado, registrado. Eu tenho medo de esquecer no final o que eu vou falar agora. Não interessa o país que você vai se mudar. Sempre vai ter xenofobia, discriminação, assédio, principalmente se você é uma mulher. O meu público, né, 87% do meu público é um público feminino. Eu lamento informar, mas mulher não tem segurança em lugar nenhum. Não existe país seguro para mulher. Vocês vão ser sempre vítimas de assédio, vocês vão ser sempre vítimas de gente imbecil, idiota. Eu vou dar um exemplo, né? Brasil, né? A gente fala dos outros países, vamos falar do nosso. Aqueles brasileiros que foram para a Rússia, né, na época da Copa, que pegaram aquela russa e fizeram aquela filmagem, né, buceta rosa, nanana rosa. Vai ter sempre um imbecil desse para estragar o país inteiro. Vai ter sempre um imbecil desse para te chamar de prostituta, para brincar com os seus traços genéticos, com a sua, né, com o seu corpo. Vai ter sempre um escroto desses para te pôr para baixo, te chamando de puta, mexendo com você, tocando em você ou te violando por palavras, né? Que nem o caso dos brasileiros que foram para a Rússia, pegaram aquela mulher e fizeram aquela palhaçada toda, né? De buceta rosa e aquele horror, né? Então, não há lugar seguro para vocês, mulheres, no mundo. Lamento informar, vocês já sabem. Vocês querem fazer um intercâmbio nos Estados Unidos? Vão sofrer assédio, porque a fama é que todas as mulheres são fáceis e são putas, independente da nacionalidade. Você vê, né? Você vai num site pornográfico e escreve latinas. Vai ter aquele estereotipo, professoras, tias, afilhadas, portuguesas, tchecas e por aí vai ter sempre. Então não há lugar seguro, né? Não há. Lamento informar, mas não há. Essa foi naquela madrugada que eu decidi ir embora. Demorei mais 4 meses até conseguir um emprego no Reino Unido. Mais 6 meses de burocracia. Faz 10 anos que eu estou aqui e eu posso dizer que eu nunca sofri qualquer preconceito até agora. Depois do Brexit, tenho que mostrar toda a papelada cada vez que viajo. Mas isso não é racismo. Tenho todo o respeito pelos agentes que dia e noite tentam proteger o seu país. É normal sermos questionados e até revistados na alfândega. Isso não é racismo. Exatamente, né? Para quem pensa que um policial te abordando no aeroporto é sinônimo de racismo, gente, o último responde... desculpa, mas isso não é racismo, isso é o trabalho dele, é a profissão dele. Você está tentando entrar num país,
Você tem a obrigação de fornecer o seu passaporte, independente da cor, independente de quantos carimbos você tenha, independente de você ser famoso ou não ser famoso. Na fila de uma imigração, todo mundo é igual. Você tem que mostrar seu documento. Se tiver alguma coisa irregular, você não entra. É simples assim. Ah, ele está sendo xenofóbico porque eu tenho a cara de brasileiro. Não, se você não tem o documento e se você não passa ali pelos critérios, você não vai entrar. Ou você vai ser mandado embora, ou você vai ser encaminhado para a salinha, vai preso, whatever, né? Isso não é preconceito, isso é a função deles, é assim que funciona e todo mundo antes de uma viagem deveria saber isso, né? Acho que esse é um mínimo, né? Um mínimo. E sobre o Reino Unido, sim, eles não fazem mais parte da União Europeia, então se você quiser viajar, vai ter essa burocracia toda. Eu estive em Londres há 2, 3 meses atrás e a mesma coisa, né? Mostra o passaporte, entra, para sair a mesma coisa e tá tudo certo, né? Estão tentando proteger o país deles e me deixa até mais tranquilo saber dessa segurança, porque senão imagina a quantidade de louco que não ia ter entrando por aí, afora. Eu ouço e leio tantas histórias de brasileiras e brasileiros e outras nacionalidades, claro, mas o público neste caso é brasileiro. Ela tá falando do meu canal, né? Porque ela faz parte aqui de vocês, né? Ela assiste, ela é fiel aqui ao conteúdo, ela tá sempre presente, a gente sempre troca umas mensagens ali. Então, ela tá falando do caso, né? A maioria do meu público é brasileiro, por isso ela tá, né, falando sobre os brasileiros aqui. Que por diversas vezes eu tento avisar antes que façam asneiras, mas parei de tentar, Wes. Sou sempre chamado da gringa que se acha mais do que os outros e que não quer que eles vençam na vida. Gente, isso é um clássico, né? Isso é um clássico, acontece até comigo. Você vai tentar ajudar um brasileiro que quer vir pro exterior, Dinamarca, a gente fala, olha, aqui você tem 19 anos de idade, você não vai poder casar, porque as leis aqui são outras, só casa a partir dos 21, dependendo do lugar, 25. Ai, você é um invejoso, você não quer que eu me dê bem na vida, você é infeliz. É sempre assim, né? A gente tenta ajudar e as pessoas não querem saber. Elas querem que a história delas dê certo. E a gente fala, olha, vai dar certo se você passar pela forma correta. Existe uma lei, existe uma burocracia, e nem todos estão dispostos, né? Aí pagam pelos casamentos, apanham, aquela baixaria toda. Eu acho e sempre achei que o meu conhecimento era a arma que eu tinha para defender. Eu fui talvez inocente e ingênua demais por ser jovem, mas eu tinha o poder de sair dessa situação de forma segura. Se para mim, que sou daqui e que tenho direitos, fui mal, imaginem para vocês. Eu não digo para vocês não virem, mas se virem, por favor, tenham na bagagem essa mesma arma que eu tenho. Se para os de casa as coisas são difíceis, imaginem para vocês. O meu relato ele veio de um lugar de amor. Eu não quero que ninguém seja maltratado e seja vítima de uma situação para a qual não estava preparado. Não acreditem em ofertas de emprego das redes sociais. Não acreditem que o processo é rápido. Aliás, fujam se for. Existe sempre uma entrevista legítima, onde vocês têm que dar toda a documentação que têm. Posso estar enganada, mas o Brasil não faz parte do Acordo de Bolonha. Duvido que existe equivalência com os diplomas europeus. Por favor, se disserem que vêm para fazer massagem, isso é prostituição. Eu já perdi a conta de quantas operações foram realizadas para fechar casas de alterne, que é bordéis. Isso acontece muito, não só em Portugal, mas em França e Espanha. Lamento dizer, mas sim, infelizmente, devido a todo esse historial, as meninas são bem famosas e não pelas melhores razões. Pelo pecador pago justo, isso me entristece. Obrigado ao Wes pelo trabalho maravilhoso que fazes, um beijão imenso, eu te adoro. Gente, é isso, né? Infelizmente. Eu vou até aproveitar que ela comentou aqui sobre as casas de alterne, que são as casas de prostituição em Portugal. A quantidade de vezes que o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Imigração de Portugal, a quantidade de vezes que eles postam que eles fecharam casas de alterne com meninas escravizadas, tráfico de seres humanos, tráfico para exploração de trabalho, contrabando, tráfico de drogas, a quantidade de postagens, a quantidade de vezes que eles atuam nessa área e pegam e expõem para as pessoas para ver se alerta é gigantesca. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e é como ela diz, não vai caindo nessa de seja massagista no exterior e vai ganhar muito dinheiro por semana,
porque essa propaganda é usada por exploradores que querem o seu corpo, a sua beleza. A partir do momento que você não fizer a mínima, deixa de fazer parte daquele critério, você ainda pode ser usada como uma mula, levando droga para outros países, ou então o reaproveitamento total. Ela veio de um lugar incrível, que é um lugar de amor, aquele que quer acolher, quer ajudar, quer passar informação. Então, por favor, não interprete isso aqui como arrogância, como uma gringa metida, porque ela é incrível, né? Eu conheço, converso com ela desde que eu era 1000Ks aqui no YouTube, estamos quase com 13, e pelos comentários, pelo carinho, pela delicadeza das mensagens, pela vontade em alertar, e agora pelo relato dela, eu acho incrível e fundamental a gente abrir a cabeça também para escutar, o de fora, porque muita gente quer eu quero migrar, tem muita gente assim, eu quero ir pra Itália, e eu não falo italiano, vai dar tudo certo, aqui olha, consegui um trabalho, a entrevista foi no WhatsApp, mostrei foto e passei. Não é assim que funciona, não é assim que funciona, você está caindo numa cilada, fuja, igual ela falou. Eu trabalhei em empresas, não só aqui, em Portugal também, e tinha que mostrar meus documentos, tinha que mostrar os títulos de residência, passaporte europeu, tem que mostrar a documentação, você tem que mostrar lá, Aqui na Dinamarca a gente mostra o Work Permission, que significa que eu posso trabalhar junto com o meu passaporte português, e as empresas, elas sempre pedem o registro criminal do país que você está vivendo. Aqui eu quero procurar um emprego novo, passaporte português, Work Permission e o registro criminal da Dinamarca, e aí você leva 24 horas, chega no seu inbox, você manda tudo para a empresa, eles verificam, aprovam ou não, dependendo da sua entrevista. Em Portugal a mesma coisa, só que em Portugal, pelo menos enquanto eu vivi lá, esses 6 anos e 6 meses, eu tinha que dar a entrada no registro criminal, pagar 5 euros, receber o registro criminal com autorização, carimbado, bonitinho, certificado, e levar para a empresa. Então, você essas entrevistas não funcionam assim. Entrevistas online, eu já fiz algumas em Portugal, fiz uma até para a Turquia uma vez. Funciona o seguinte: primeira entrevista, geralmente, quando é online, é via Skype ou Zoom. Faz a entrevista, bonitinho. Se você passou, a pessoa ela retorna para você um e-mail com uma série de documentos e dados que você precisa enviar de volta. Seu CV, seus documentos, sua permissão para estar trabalhando naquele local. Registro criminal é indispensável. Você não vai entrar para nenhum lugar sem apresentar o seu registro criminal. Entre outros pedidos, outros documentos e dados que são necessários. A partir daí, há mais um e-mail de retorno marcando a sua entrevista presencial, quando você vai lá presencialmente para assinar algum documento, para tirar uma foto, para pegar um cartão, um uniforme quando tem. Mas essa coisa de Skype, ou essa coisa virtual, mandou uma foto, passou e entrou, isso é cilada, fuja. E é isso, o Wesley Responde de hoje respondeu Emília, maravilhosa, muito obrigado por ter esse coração gigantesco e por estar dividindo a sua história com a gente. Pra já, é nessa que eu vou, um grande abraço no coração de todos vocês e fui!